Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e bora falar de processo? Outro dia me pediram aqui num comentário para falar sobre cumprimento provisório de sentença. Aliás, fiquem à vontade para comentar, seja lá no post lá que tem no final do canal, ou seja nos próprios comentários dos vídeos, os assuntos que vocês gostariam que eu viesse aqui explicar para vocês, para eu poder facilitar e democratizar o acesso ao estudo, né? Em razão, então, de um pedido feito aqui no canal, vou falar hoje sobre o cumprimento provisório de sentença, que está previsto nos artigos 520 ao 522 do Código de Processo Civil. Para entender cumprimento provisório de sentença, tem que entender um negócio um pouquinho mais complicado, que é efeito suspensivo em recurso. O que é o tal do efeito suspensivo? O efeito suspensivo é a capacidade que o recurso tem de suspender a exigibilidade do comando da sentença ou da decisão. O único recurso previsto no Código de Processo Civil que tem efeito suspensivo como regra é o recurso de apelação. Então é bastante comum que o juiz profira uma sentença condenando alguém a pagar alguma coisa e, ao interpor o recurso de apelação, a exigibilidade daquela condenação contida na sentença se torna suspensa, de modo que não é possível executar essa sentença. É possível sim começar a liquidação de sentença, mas promover a fase de execução, também chamada de cumprimento de sentença, não vai ser possível. Ah, mas e se depois do julgamento da apelação interpor um recurso especial? Recurso especial, em regra, não tem efeito suspensivo, então já seria possível começar o cumprimento de sentença. Ah, mas e se eu pedir o efeito suspensivo no recurso especial e ele for deferido? Aí não é possível, né? Enquanto houver recurso com o efeito suspensivo, é impossível começar a fase de cumprimento de sentença. Ah, então eu não tenho que esperar o trânsito em julgado, o final de tudo, quando não cabe mais nada, para eu começar essa fase de cumprimento de sentença? Não, não precisa. Porém, o cumprimento de sentença iniciado antes do trânsito em julgado, na pendência de recurso que não tenha efeito suspensivo, é considerado provisório. Não há cumprimento de sentença, nem provisório, nem definitivo, se o recurso que está pendente de julgamento, ele tem o efeito suspensivo atribuído, seja por força de lei, como acontece no caso da apelação, em regra, porque também tem exceção, e seja no caso de qualquer outro recurso que tenha sido deferido por decisão judicial, esse efeito suspensivo, justamente porque ele suspende a exigibilidade da obrigação contida na sentença. Então, não é possível com recurso com efeito suspensivo, mas se tiver pendência de recurso sem efeito suspensivo, cabe o cumprimento provisório. Para que serve esse cumprimento provisório? Porque eu quero adiantar a fase executiva, uai. Eu não quero ter que esperar transitar em julgado, não sei lá quanto tempo que esse trem vai levar. Então, eu posso ir adiantando? Pode, à vontade. Porém, por sua conta e risco. É isso que o artigo 520 vai falar quando ele fala que cabe cumprimento provisório de sentença quando não tiver recurso com efeito suspensivo, ou seja, a sentença não transitou em julgado ainda, está pendente de julgamento de recurso, porém, a esse recurso não foi atribuído nem por força de lei, nem por decisão judicial, o efeito suspensivo. Vai começar, então, essa fase executiva por conta e risco do credor, do exequente. Corre por iniciativa do exequente, nunca vai começar automático, porque não vai começar execução automática de jeito nenhum, mas por conta e risco. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. O que isso significa? Como eu tenho recurso pendente, é possível que aquela sentença que condenou alguém a pagar 10 mil reais, num determinado momento ela seja reformada. E o pedido que era de procedência se torna um pedido de improcedência. E então, o que quer dizer essa responsabilidade do exequente? Quer dizer que se ele já tiver colocado a mão no dinheirinho do devedor, ele tem que devolver. Quer dizer que se ele tiver causado qualquer dano ao executado pelo adiantamento do seu ato, ele é responsável por esses danos que vão ser apurados nos mesmos autos desse procedimento. Ah, eu posso ter então uma sentença que condenou a pagar 10 mil reais, depois ela foi reformada? Pode. Mas você já começou a execução por sua conta e risco. Ah, mas reformou só para reduzir.
Se você tiver pego um valor maior, se já tiver recebido, se tiver provocado algum dano ao devedor, porque não é só o recebimento, também pode ser o protesto do título, a inscrição do nome no SPC, né? Uma eventual restrição de venda do bem, qualquer dano ocasionado pela iniciativa do exequente em adiantar esse cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado, é responsabilidade do próprio exequente. E como é que isso vai funcionar? Como se fosse o cumprimento de sentença tradicional, definitivo. A parte apresenta uma petição requerendo a instauração dessa fase perante o juízo competente. O meu recurso está no STJ, está no STF. O juízo competente para o seu cumprimento de sentença é o da primeira instância, vai ser lá, tá? Vai ser em autos apartados. Vai, não tem como eu dar continuidade, até porque vai virar uma bagunça danada, uma parte está no STJ, o cumprimento de sentença ocorrendo aqui. Você vai apresentar a sua petição perante o juízo competente, demonstrando ali que existe um título executivo, que contém uma obrigação líquida, certa e exigível. Exigível porque eu não tenho recurso com efeito suspensivo. Líquida porque tem valor certo, né? E certa porque ela foi determinada ali por um título executivo judicial. E vai, inclusive, já apresentar o valor, né? Porque eu tenho que indicar o valor com memória de cálculo atualizada, pedindo a intimação da parte contrária, do executado, para apresentar defesa ou pagar. E ainda ele pode até adiantar o pagamento, esse devedor, para se eximir de multa, porque caso ele não efetue o pagamento no prazo de 15 dias, vai incidir multa de 10% e honorários advocatícios. Caso ele pague nos 15 dias, não tem multa nem honorários. Mas peraí, tem um recurso correndo, eu vou intimar o devedor para pagar, sendo que ele não sabe ainda se aquela sentença vai ser reformada ou não? Sim. E ele pode querer adiantar o pagamento para se livrar da multa dos honorários, o que não interfere em nada no recurso, tá? Esse pagamento para se livrar da multa dos honorários não significa que ele praticou ato incompatível com a vontade de recorrer ou com o recurso que já está interposto. É só com o objetivo de se livrar da multa dos honorários. E ele vai pagar como? Ele vai lá na casa do credor entregar o dinheiro? Não, por meio de depósito judicial. Esse valor fica depositadinho ali enquanto o recurso está rolando. Então o exequente inicia esse cumprimento de sentença, intima a parte contrária para pagar, ela pode pagar, ela pode apresentar defesa, lembrando que no cumprimento de sentença é 15 dias para pagar, não pagou em 15 dias, começa automaticamente, independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para apresentar a defesa, chamada aqui de impugnação ao cumprimento de sentença. Pode fazer isso então, tranquilamente. E aí vamos supor que seu devedor paga, ou que ele não paga, apresenta defesa rejeitada, eu já discuti ali, adiantei uma boa parte da execução. Eu vou partir agora para penhora de bens. A gente vai localizar bens penhoráveis, eles vão ser depositados, ou se for dinheiro vai ficar ali no depósito judicial. Essa penhora já reorganiza a posse desses bens, mas ela ainda não ocasiona a expropriação, que é a perda da propriedade. O dinheiro está no depósito judicial, um outro bem foi nomeado um depositário para ele. Ainda não ocorre a perda da propriedade, não ocorre a fase de expropriação, que é quando a gente vai tentar vender o bem, transformar aquilo que foi penhorado em pagamento. Então se teve um depósito judicial feito pelo devedor, ou se eu penhorei dinheiro disponível em conta bancária, o credor ainda não pode pôr a mão nesse dinheiro, não? Depende. Até pode. O artigo 520, inciso 4º, vai falar, pode sim haver ali o levantamento do dinheiro depositado ou a prática dos atos de expropriação, como alienação, leilão, uma adjudicação, desde que o credor preste caução idônea. Por que essa caução idônea? Justamente para garantir que, se por acaso aquele título executivo for objeto de reforma na fase de recurso, eu tenho como reparar os danos causados ao devedor decorrentes da perda daquele bem, né? Então, posso começar o cumprimento provisório de sentença por minha conta e risco, podendo ter responsabilidade ali por eventuais danos que eu causar, que vão ser apurados nesses mesmos autos,
para eu poder reparar os danos ao executado. E se forem praticados atos de levantamento de dinheiro, de expropriação de bens, mediante caução idônea. Ah, mas não tem nenhuma ocasião em que não vai ter essa caução? O artigo 521 fala até que ela pode ser dispensada em alguns casos excepcionais, como, por exemplo, se o crédito for de natureza alimentar. Ou ainda, se o credor demonstrar situação de necessidade. Eu não tenho como prestar caução, eu preciso receber esse dinheiro com urgência. Ou ainda, o que está pendente, o recurso que está pendente de julgamento, é o agravo do 1042, que é aquele agravo interposto aos tribunais superiores para tentar discutir a admissibilidade do recurso especial extraordinário. O que você tem pendente é um recurso especial extraordinário que já não foi admitido e a gente está com agravo para discutir essa admissibilidade. Ou ainda, vou dispensar essa caução se essa sentença, esse título executivo, está dialogando certinho com alguma tese firmada pelos tribunais superiores em recursos repetitivos ou com súmula. Por que que nesses casos eu vou dispensar a caução? Porque se dialoga certinho com essa tese firmada em recursos repetitivos ou com uma súmula, eu tenho certeza que essa sentença, esse título executivo, não vai ser reformado. Então, o risco de causar dano para o devedor é muito pequeno, né? De ter essa responsabilidade do exequente depois. Então, eu tenho aqui um adiantamento dessa fase executiva, quando ainda está pendente recurso, ainda não transitou em julgado, desde que esse recurso não tenha efeito suspensivo, eu já posso ir adiantando e chegar até a fase de expropriação. Eu tenho bem penhorado, ou seja, eu já tenho garantia da dívida, eu tenho já um dinheiro que foi bloqueado na conta do devedor e está no depósito judicial, ou o devedor pagou espontaneamente para se livrar da multa de 10% e da fixação de honorários, depositou judicialmente. Eu posso aguardar o trânsito em julgado para ter acesso a esse pagamento da obrigação, para ter a quitação definitiva, ou mediante caução idônea, excepcionalmente, que pode ser dispensado nos casos do artigo 521, o credor já pode, inclusive, já ter a quitação, o adiantamento daquilo, para depois só finalizar mesmo o procedimento depois do trânsito em julgado. É disso que se trata o cumprimento provisório de sentença. Caso o título executivo já tenha transitado em julgado, não vou falar em cumprimento provisório. Vai ser o cumprimento definitivo, que aí é tratado a partir do artigo 523. Espero ter sanado as dúvidas aí sobre o cumprimento provisório de sentença. Caso tenha algum assunto que vocês gostarem, assunto direito processual, tá? Porque senão a gente deixa assunto em aberto, vocês vêm me perguntar uns trem que eu não faço nem ideia. Caso vocês tenham alguma dúvida na área do direito processual, eu posso colaborar aí com os estudos de vocês. Eu fico à disposição, deixa aí nos comentários e aí eu gravo um próximo vídeo para sanar as dúvidas que forem surgindo. Então, desejo a todos uns bons estudos e até o próximo vídeo.